Não sabemos quem realmente foi considerado o primeiro serial killer da história. E se fôssemos adentrar nesse tema, com certeza seria algo muito complexo de se tratar, por ser um assunto tão abrangente. Até porque o termo serial killer é algo muito recente. Teria sido usado pela primeira vez em meados de 1970 por Robert Ressler, agente aposentado do FBI. Logo, foi o próprio FBI que, através de estudos comportamentais com indivíduos, pôde dessa maneira classificá-los como assassinos em série ou simplesmente psicopatas. No entanto, segundo a própria história, durante o século XIX, existiu um indivíduo cujas características e comportamentos caberiam nos dias de hoje como um serial killer. E reza a lenda que ele teria sido o primeiro serial killer dos Estados Unidos. Seu nome? Dr. Henry Howard Holmes, mais conhecido como H.H. Holmes. Nascido em 1861, na cidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, Herman Webster Mudgett, que ficou mais conhecido como Henry Howard Holmes, era considerado um excelente aluno em sala de aula. Porém, isso acarretou consequências. Os outros costumavam praticar bullying por conta do seu comportamento em sala de aula, por conta do seu desempenho. Ao descobrirem seu medo pelo médico da cidade, uma peça foi aplicada a Holmes. Eles o obrigaram a invadir o laboratório do médico e ficar frente a frente com o esqueleto utilizado para estudos. Alguns dizem que isso o fez ficar aterrorizado com a cena. Já outros dizem que ali nascia todo o fascínio de Holmes pela morte. Em 1882, Holmes havia recém se formado em medicina pela Universidade de Michigan, e ao conhecer o Dr. Nahum White e seu laboratório, onde o próprio Holmes estagiou, aquele era defensor da dissecação humana, o que talvez tenha corroborado para o fascínio e as ideias que Herman teria mais adiante. H.H. Holmes, então, descobriu uma maneira de ganhar dinheiro, furtando cadáveres dos cemitérios locais, e os vendia ilegalmente para sua faculdade. Também usava os corpos para fraudar empresas de seguros de vida. Foi em Illinois, no ano de 1885, que ele resolveu adotar o nome de Henry Howard Holmes, como ficaria conhecido para sempre. Assim, conseguiu um emprego em uma farmácia na Rua 63. Holmes sempre gostou de andar bem apresentável, e talvez isso, juntamente com sua lábia, tenha facilitado suas conquistas, não só nos negócios, bem como casar-se com 3 mulheres desconhecidas ao mesmo tempo. Sua fama de péssimo pagador fez com que ele fizesse sua primeira vítima fatal, justamente a dona da farmácia onde ele trabalhava. Após ficar viúva, Elizabeth S. Holton foi convencida a vender seu negócio para Herman. Porém, a falta de pagamento fez com que a senhora acionasse seus advogados. Logo depois, ela sumiu e nunca mais foi vista. Do outro lado da rua, em frente à farmácia que trabalhava, havia um terreno vazio, e foi ali que Holmes viu a oportunidade de começar seu plano mais do que ambicioso. Plano esse que se tornou um filme de terror para quem conheceu o lugar. Foi nesse terreno que ele decidiu construir
Castelo da Morte. O Castelo da Morte. O Castelo da Morte era um hotel, contendo mais de 100 quartos. Estendia-se por quase um quarteirão inteiro. Uma das ideias que Herman teve é que as equipes de engenheiros fossem substituídas constantemente. A estratégia que serviu para que somente Holmes soubesse cada detalhe do local. O primeiro andar era um bloco inteiro de fachadas de lojas, das quais ele poderia alugar para uma enxurrada de novos negócios que abririam na cidade. No segundo e no terceiro andar, havia apartamentos para quem quisesse, que sem saber seriam inquilinos que tornar-se-iam suas vítimas. Alguns dos quartos tinham paredes com divisórias falsas, já outros possuíam 5 portas, sendo que algumas davam de cara com uma parede de tijolos. Muitos dos recintos escondiam embaixo das tábuas, no assoalho, uma tubulação que ajudaria a levar os corpos até o porão, onde o homem dissecava, queimava e esfolava suas vítimas. As paredes possuíam revestimentos para que não pudessem ser ouvidos os gritos das pessoas. Logo, também não possuíam janelas. Imaginem o cheiro de morte do local. Como era um hotel, as futuras vítimas entravam lá por vontade própria, mesmo que o prédio não fosse lá dos mais atraentes. Durante seus 2 curtos anos no castelo, H. Holmes contratou um número estimado de mais de 150 mulheres para trabalhar, ou seja, possíveis vítimas. Modus operandi. Holmes dopava suas vítimas e depois jogava elas pelo duto de roupa suja. Duto esse que dava direto para o porão, preparado para os assassinatos. Após a tortura, com aparelhos grotescos e instrumentos médicos ainda piores, Holmes dissecava suas vítimas, limpava os órgãos e os ossos para que pudessem ser vendidos no mercado negro. O restante do corpo ele fazia desaparecer, queimando ou dissolvendo em ácido. A prisão do assassino. Apesar de ser acostumado em aplicar golpes, foi justamente em uma dessas fraudes que ele acabou preso pela primeira vez. Na ocasião, ele tentava vender um cavalo, do qual ele não era dono. No período de cárcere, conheceu o detento Marion Redgapeth. E em uma de suas conversas, ele lhe confidenciou um de seus planos. Tentaria forjar a própria morte, conseguindo dessa forma o dinheiro do seguro. O detento não foi recompensado pela valiosa dica quando indicou um advogado para o plano. Então, denunciou Holmes para a polícia. Isso fez com que H. Holmes tivesse que alterar alguns pontos do seu projeto. Agora em seu lugar, quem iria morrer de mentirinha seria Benjamin Pitezel, empreiteiro e um de seus principais comparsas. No entanto, ele aproveitou a ocasião e realmente matou Pitezel. Como se não bastasse, ele ainda mentiu para a esposa de Benjamin e ainda por cima assassinou 3 dos 5 filhos de Pitezel. Após a onda de assassinatos, Holmes fugiu com dinheiro. Apesar de ser bem sucedido do plano, o cerco contra H. Holmes começou a fechar quando as autoridades encontraram os corpos dos filhos de Benjamin Pitezel. Rastreado pela Agência Nacional de Detetives de Pinkerton, Holmes foi preso no dia 17 de novembro de 1894. Ao sair sua condenação, ele confessou 27 assassinatos. Entretanto, ele foi condenado apenas pela morte de Benjamin. Apesar disso,
acredita-se que o número de vítimas possa ser muito maior, já que Holmes teria dito que matou por volta de 200 pessoas antes de ser condenado e enforcado em 7 de maio de 1896. Este ponto, porém, gera inúmeras controvérsias, com algumas fontes considerando o sujeito como um ávido serial killer e outras contestando se ele realmente matou tanta gente assim, apontando que seus crimes podem ter sofrido exagero pela imprensa sensacionalista da época. Os curiosos fatos. Antes de morrer, o assassino em série teria sugerido estar se transformando no diabo. E esse estigma ganhou mais força após seu corpo cair ao solo depois do enforcamento. Afinal, seu pescoço não estalou como deveria e ele ficou se contorcendo por 20 minutos antes de ser declarado morto. Além disso, algumas pessoas envolvidas no caso tiveram um final trágico. O homem que inicialmente indicou a polícia para os negócios ilegais de Holmes foi baleado por um policial em Chicago. O diretor da prisão, onde ele foi mantido em cárcere, se matou. Já o escritório do promotor público pegou fogo e o único item que sobreviveu intacto do incêndio foi uma foto de Holmes. Até Patrick Quinlan, o ex-zelador do castelo que, depois de Holmes, sabia mais sobre o prédio assombrado, cometeu suicídio em 1914. Entre 1891 e 1892, H.H. Holmes construiu um edifício de 3 andares em Chicago que funcionava como um hotel. Ossos espalhados em volta do castelo, instrumentos de tortura grotescos, sangue e cheiro de morte. Este era o Castelo da Morte, que tinha quartos sem janelas, portas que não davam para lugar nenhum, câmaras de gás, calhas para eliminação de cadáveres e até mesmo um incinerador, o qual foi utilizado para queimar um homem vivo, e o porão da morte. Holmes usava o local para torturar e matar suas vítimas e depois vender seus ossos para escolas médicas. Esses psicopatas deixaram um legado de medo, violência e horror, impactando suas sociedades de maneiras inimagináveis. Suas histórias continuam a nos fascinar e nos faz refletir sobre os limites da maldade humana. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos como este. E você, já conhecia a história de H.H. Holmes e o Castelo da Morte? Até a próxima. Tchau.